Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira 13, será que a bruxa está solta? O que será que está acontecendo nos mercados? Mas hoje é um dia que a gente vai trazer vários indicadores para vocês, porque saiu o IBCBR nessa manhã. Vamos falar também de IGP-10, né, aquela prévia da inflação medida pela FGV. Tem também levantamento sistemático da produção agrícola. Vamos ver como é que está a divisão das terras aqui no Brasil. Vamos ver como é que está essa desigualdade de divisão das terras aqui no Brasil. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André, que hoje está em casa. Bom dia, André, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje bastante coisa. Tem IBCBR que saiu, tem também o levantamento agrícola para mostrar aí quais são os problemas da safra desse ano. A gente tem também o IGP-10 aí já nos mostrando algumas respostas aí do que pode acontecer para esse mês de dezembro. Tem também a taxa de juros aí, vamos mostrar para vocês que a gente conseguiu chegar no como vice-campeão hoje aí de taxas de juros das maiores do mundo, então tem bastante coisa para a gente falar, né? Então não vamos nem perder tempo, Débora, vamos direto para a agenda, né? Vamos para a agenda que hoje ela está curtinha, viu, gente? Não é uma agenda muito extensa, uma agenda um pouquinho mais enxuta. Então, o que a gente vai conhecer hoje, além do IBCBR aqui no Brasil? Para tristeza da quinta série B, hoje não temos nem pacote, nem peru, nada disso na agenda. O que a gente tem? A gente tem produção industrial do Reino Unido, que saiu às 4 horas da manhã. Às 7 horas, na zona do euro, também saiu produção industrial. Às 8 horas aqui no Brasil, a FGV divulgou o IGP-10 de dezembro. Então, uma métrica, né, que pega ali do dia 10 ao dia 10, aqui para ser um pouco mais simplista, porque tem um cálculo um pouquinho diferente, mas é 10 dias, de 10 dias de um mês a 10 dias do outro, como se fosse o IPCA 15. O IBCBR de outubro também foi conhecido e o mercado conseguiu errar sua projeção, mesmo já conhecendo as pesquisas mensais. A produção industrial regional também foi divulgada hoje às 9 e agora às 15 horas, durante a tarde, mais para o fim da tarde, vão ser conhecidos os poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Então, uma agenda um pouco mais tranquila hoje, um pouco mais enxuta, acho que a estrela do dia eu posso colocar o Brasil com o IBCBR hoje, André. Então já vamos passar direto para o IBCBR, né, Débora? Acho que hoje nem tem Ásia a gente tem, né? Então a gente teve essa alta do IBCBR de 0,1% em outubro, né? Então é a primeira projeção que a gente tem aí do último trimestre do ano. Se a gente pensar que cresceu 0,8% em setembro, então a gente tem uma desaceleração, né? Mas é importante a gente lembrar que o IBCBR ele é só um termômetro, ele não quer dizer que a economia do Brasil cresceu 0,1% somente no mês de outubro. É só um termômetro para a gente conseguir observar qual é a tendência da economia brasileira aí nesse mês de outubro. Então ela avançou, né? A gente tem um acumulado de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023, então a gente vê aí também que a gente está com uma economia muito mais pujante esse ano. E o que puxou o IBCBR para cima, com certeza, foi o comércio e foi o setor de serviços, já que você teve uma leve queda aí na indústria e uma queda na safra agrícola de outubro, aí se a gente pegar os dados do LSPA, né, que é o levantamento sistemático da produção agrícola, do mês anterior, né, que o que saiu ontem já do mês de novembro, né. Então você tem, né, essa alta. O mercado conseguiu errar, né? Impressionante, né? Porque você já tem, é só você conseguir achar e juntar os números um com os outros, aí fazer o cálculo certinho, você consegue chegar próximo do IBCBR, mas o mercado, eu acho que fico duvidando às vezes que essas projeções aí, na verdade, não são torcidas, principalmente do IBCBR, que é tão fácil assim, você conseguir chegar assim muito próximo do que ele tem, né? Então, eu acho que é muito torcida também, Débora. Pois é, né? O mercado ele tem, ou ele é muito ruim de econometria, não sei, ou ele não está querendo acertar as projeções, porque o IBCBR, só para vocês entenderem, ele é uma métrica feita com base ali nas pesquisas mensais. Então sai a pesquisa mensal do comércio, sai a pesquisa mensal dos serviços, sai a pesquisa mensal da indústria. Então, com base nisso, o Banco Central calcula o IBCBR. E aí tem uma incógnita, que seria a parte que vem do agro. Então, essa você
pode ter uma incógnita ali, mas você ainda tem o levantamento sistemático da produção agrícola, que normalmente sai junto ao IBCBR, mas dessa vez saiu antes, que pode ter ali uma previsão de como é que vai ser a safra, então dá para entender pelo menos para onde está indo o levantamento, né, a produção de grãos, por exemplo. E aí você pega esses pontos, né? Então você tem as pesquisas e só falta o agro ali de incógnita. Essa seria talvez o ponto mais difícil de prever, se a gente for pensar no IBCBR. E aí você monta a sua projeção. E o mercado estava esperando uma queda no IBCBR desse mês. Estava esperando um IBCBR negativo. Ele foi pouco positivo, né? Foi um pouco mais tímido, mas mesmo assim o mercado conseguiu errar tendo todas as ferramentas para calcular. E aí o que dá a sensação é que o mercado está errando todas as projeções, principalmente de atividade econômica esse ano. Ou o mercado está deixando de capturar alguma variável importante que não está ali nos cálculos, ou eles estão jogando para baixo para falar, olha, tá vendo? Como a gente está sendo surpreendido, como o Brasil está crescendo acima do esperado, como a gente está crescendo acima do nosso potencial. E usar isso como mais um dos tijolinhos para a narrativa da construção dessa narrativa de que o Brasil esteja crescendo muito, ou muito acima do esperado, ou muito acima do projetado, ou até mesmo acima do potencial. Então eu sinto às vezes um pouco isso das projeções. O mercado está errando todas esse ano. E às vezes não pouco, né? Errando bastante. Se a gente pegar, teve projeção que ele errou 3 vezes, errou para o dobro, né? Então errou o dobro para menos, errou 3 vezes para menos. Então aqui a gente tem que pensar um pouco também como é que estão sendo feitas essas projeções e o que está deixando de ser considerado para errar tanto, André. A gente tem até um gráfico aí do IBCBR, se você quiser comentar essa trajetória ao longo do ano. Assim, se a gente for pensar, qualquer economista um pouco mais sério sabe que a maior parte do PIB brasileiro é serviços. É basicamente 65% do PIB brasileiro é do setor de serviços. O agro é 10%, a indústria está em 20% e 65%, 70% do PIB brasileiro é setor de serviços. Cresceu o setor de serviços e cresceu o comércio, faz parte do setor de serviços. Então o cara vai lá e me inventa que vai cair o PIB, vai cair a atividade econômica. Não faz o menor sentido. Mas vamos falar um pouco da trajetória dele. A gente vê aí que a gente teve aí poucas quedas no ano, né? A gente teve uma queda aí em março de 0,34, a gente teve uma queda em julho de 0,4, e a gente vê aí que a gente está na terceira alta seguida. Teve de 0,2 em agosto, 0,8 em setembro e 0,1 aí agora em outubro. Se a gente for pensar qual que vai ser aí a movimentação, porque está se esperando um comércio e um setor de serviços com maior atividade agora nesse mês de novembro, uma indústria talvez não tão punjante assim, então provavelmente a gente vai ter mais alta, né? Então isso aí dá para a gente assim, um spoiler que provavelmente, que é o nosso crescimento econômico que já está em 3,3, ele não deve ficar parado no 3,3, ele deve subir, deve chegar próximo de 3,5 aí, como estão as expectativas, Débora. Bom, vamos falar então agora de um outro indicador também divulgado pelo IBGE, também junto aí às outras pesquisas que foram divulgadas ao longo da semana, mensal, de serviços, do comércio, que é o levantamento sistemático da produção agrícola. Então, o levantamento sistemático da produção agrícola, ele traz 2 pontos bem importantes em relação ao setor agrícola, né, o agro. Ele traz tanto quanto deve ser a projeção para o ano de alguns grãos importantes, de algumas culturas, mas ele também traz aquele gráfico que a gente adora aqui, de como é que estão as distribuições dessas terras plantadas nessas culturas. Então vamos ver primeiro como é que está a expectativa de safra para agora, né, novembro de 2024, para o final do ano, em relação ao ano passado, tá? Então aqui a gente está sempre falando em relação ao ano anterior. O arroz, ele tem uma projeção de safra para esse ano 3,1% maior, o feijão de primeira safra caiu um pouquinho, 7,5%, o feijão de segunda safra 18,8% e o de terceira safra aqui 2,3%. O milho de primeira safra e de segunda que caíram, né, nessa projeção, então se espera uma produção de milho um pouco menor nesse ano, de 17,8 nessa primeira safra e na segunda safra de 10,3. A soja, que estava também até com uma queda um pouco maior durante o ano, tem ainda uma expectativa de uma safra menor esse ano de 4,7, e o café arábica aqui de 1,5 nesse ano, uma produção, aqui a gente está falando de alguns grãos selecionados, tem outros também
na projeção do IBGE e 5% de alta na produção de trigo nesse ano. E aí a gente vê alguns pontos importantes, né, que a gente pode tirar daqui. A soja, por exemplo, ela estava até com uma projeção, ela esteve com projeção negativa praticamente todo esse ano. Então, o que se esperava já era uma produção de soja menor do que a do ano passado. E a soja ela fica justamente na região que está sofrendo mais com questões climáticas, né? O próprio produtor de soja dando um tiro no pé, eu diria, porque toda aquela área que teve, né, todo o problema de queimadas, né? Se a gente for pensar, o café também sofreu bastante com isso, a gente vem falando bastante, né? Não só da quantidade de café produzida, mas da qualidade do café, dele ter alguns grãos menores, né, de não ter ali aquele padrão, principalmente para exportação. Então a gente vê, né, justamente essas culturas que são plantadas em regiões que sofreram com as queimadas, que também são uma consequência de toda a forma do agro de plantar, né, ou de agir, e esse agro se prejudicando, né, porque se você tem toda uma depredação de solo, de clima e tudo isso, você vai ter uma safra menor. Então esse ano a gente tem uma expectativa que a gente tenha mesmo safras menores em algumas culturas, e essas safras são consequência justamente de problemas criados pelo próprio agro exportador e que acaba trazendo, né, toda essa exploração de solo, de plantio e de mão de obra e de, enfim, conflitos, tudo isso de forma depredatória, né? André, se quiser fazer algum comentário em relação à projeção das safras para a gente passar para o próximo gráfico aí de plantio de terra, que esse é bem interessante. Não, com certeza, aí que a gente vê o que é plantado no Centro-Oeste, a gente não tem aí a produção de boi, né? Porque não é no levantamento agrícola que sai isso, né? Mas o que a gente está sofrendo com inflação esse final de ano é justamente soja, milho e carne, né? Porque colocaram fogo no Centro-Oeste, tá uma seca absurda, você depende muito de água para produzir soja, principalmente. E você vai estar vendo aí que as consequências dos atos que eles mesmos estão fazendo aí está reduzindo essa plantação. Daí você pensa, até já vou puxar o gancho para o próximo gráfico, Débora, que é o seguinte, eles vão aprender com os erros, né? Aliás, não é a teoria liberal ortodoxa que fala que os agentes são racionais, otimizadores e tudo mais, né? Então você aprende com o erro, né? Fala assim, não, alguma coisa está errada com isso, então eu vou começar a tentar diversificar um pouco a cultura, né? A cultura agrícola que eu tô falando não é questão de cultura de ouvir sertanejo, não, é cultura, é plantio mesmo, né? Então vou diversificar um pouco o que eu tô plantando, né? Daí você pensa, eles vão fazer isso, né? Não. A gente tem até o gráfico para mostrar aqui para vocês que não, ó. Ainda continua boa parte aí da produção brasileira aí sendo tomada por milho e soja. Inclusive, no levantamento de hoje, mostrou um aumento de quase 640 mil novos hectares que vão ser destinados para plantio de soja ainda este ano. Então, a cada vez mais a gente vê uma expansão da fronteira agrícola para a soja e para o milho. Queda, por exemplo, da cana-de-açúcar, mas eu acho que essa queda foi porque pegou fogo mesmo, né? Então acho que é por isso que você teve queda. E cada vez mais você vê assim essas duas culturas tomando conta, de fato, aí do que é produzido aqui no Brasil. Então o agro fala que produz, que alimenta o Brasil. Não, o agro alimenta gado suíno na China, porque é eles que comem a soja brasileira, o milho também, a gente vê pouquíssimo desse milho aí aqui na produção aqui do Brasil. Esse milho vai tudo para fazer etanol também para os Estados Unidos. A cana-de-açúcar é para fazer etanol aqui no Brasil também. Então, você vê que é pouquíssimo da área que é destinada para a gente plantar coisas aí para a gente, né? Tipo da mandioca, das frutas, e nem essas frutas boas, algumas delas ainda são para exportação, como laranja. Você vê, ó, arroz, feijão, arroz 2,98, feijão 1,78, então é pouco que sobra, né? Então, cada vez mais o agro expandindo só para exportação, e o brasileiro aí que se vire, né, Débora? Exatamente. Se a gente for pensar de todo o nosso Brasilzão, né, então, de tudo que é plantado aqui no nosso Brasilzão, se a gente somar milho, se a gente somar soja,
Café, cana-de-açúcar, que ora ou é para exportação ou é para etanol, também não é para alimentar ninguém aqui. E trigo, né, que também normalmente foi até quando a gente pega a matriz do trigo aqui no Brasil, ela começou a crescer com o conflito de Rússia e Ucrânia, né, começou a ganhar espaço por isso. Então, se a gente somar milho, soja, trigo, café e cana-de-açúcar, a gente tem aí quase 87% da matriz de plantio aqui do Brasil sendo voltada para exportação. Né? E frutas, dependendo da fruta também. Então, pegar 87% da nossa terra e voltar ela para produtos que são exportados, a soja é exportada para porcos na China, né? Muita gente fala, mas soja. Não, soja é para exportação. E ela é a mais agressiva, se a gente for pensar em formas de cultivo também, uma das mais agressivas. Esses 87% da nossa terra estão plantando para fora, né? Não deixam muita coisa boa aqui, a não ser também toda essa destruição que o agro vem fazendo. E aí a gente tem feijão e arroz que ficam na mesa do brasileiro que quase somem nesse gráfico. Então isso mostra, né, eu adoro esse gráfico de participação das culturas na terra, porque ele mostra quem realmente alimenta o brasileiro e quem está preocupado mesmo em lucro, exportação e tudo mais. Não que quem produz arroz também não esteja pensando em lucro, está pensando em lucro também, mas é tão pequeno perto dos outros, que aqui a gente consegue ver para onde vai o plantio realmente do Brasil, porque a gente vê propaganda na TV, né, e passa aquele trator falando que o agro é tecnológico, aí passa, né, o agro é pop, aí bota ali uma mesa, um prato bonito, né, que nem parece que está cheio de agrotóxico, bota o prato bonito ali na foto, né, no vídeo, e cria essa imagem de, nossa, como a gente é alimentado pelo agro, como o agro é importante, né, quando na verdade ele é tóxico, ele é exportador, ele é tudo menos pop, e enfim, né, acho que esse recado que a gente tem que entender desse gráfico no final das contas. Mas a gente tem também IGP-10, né, que é quase uma prévia de inflação, já pega os 10 primeiros dias de dezembro para ver aí como é que ficou esse comportamento inflacionário nesse mês, né? Pelo menos nesse comecinho de mês, André. Então, o IGP-10 aí, ele está dando uma certa desaceleração. É incrível que a gente está vendo também deflação no IPC, que eu acho que é o mais importante que a gente observar, que é vamos dizer assim, é o primo da GV do IPCA, né? O IGP-10, o IPC, né? E o que está pesando é justamente o preço ao produtor, né? Os índices da GV, né, que é o IGP, IGPM, IGPDI, IGP-10 e tudo mais, eles são famosos por serem muito sensíveis a câmbio. Eles são sensíveis a câmbio por causa da questão do preço ao produtor. Então a gente vê aí, por exemplo, que o que está se elevando é basicamente produtos que são cotados em sua grande parte em dólar, né? Vamos começar a passar os gráficos aqui para a gente começar a fazer uma análise aí deles, aí como que a gente está, né? A gente vê, por exemplo, que em dezembro de 2024, você tem que o IGP-10 ele sai de 1,45 aí, dá uma desacelerada então, para chegar a 1,14 agora nesse mês. O IPA, que é o preço ao produtor, ele também desacelerou, né? Ele sai de 1,88 para 1,54. O IPC também desacelerou, ele sai de 0,23 para uma deflação agora de 0,02, é quase que ficou no 0 a 0, né? Mas é uma deflaçãozinha. E o INPC, que é o da construção civil, saiu de 0,58 para 0,42. Em 12 meses, eles aceleraram, menos o IPC, isso é bem importante, porque o IPC ele não acelerou, ele desacelerou, na verdade, ele sai de 4,35 vai para 4,11, enquanto o IPA acelerou para 7,31, o IGP geral acelerou para 6,61 e o INCC acelerou para 6,35. Vamos ver agora o que levou o índice para cima, né? Vamos ver aqui quais são os grandes problemas. O cigarro, que tem um peso muito pequeno aí na cesta de consumo, até do IPCA, ele subiu bastante, mas o peso dele é relevante, né? Plano de saúde subiu 0,55. Você tem o contrafilé, aí sim, uma carne bem importante. A alcatra também subiu 7,74. A gente vê aí que as carnes continuam sendo o grande vilão da inflação nesse momento. E a energia elétrica sendo o fator que está reduzindo o preço preço da cesta de bens aí da GV, né? Então reduzindo aí a inflação do IPC. Então isso aí já deve mostrar aí um spoiler do que pode acontecer provavelmente nesse mês de dezembro agora. O que a gente vai ver? Provavelmente uma
inflação, de novo, mais pesada de alimentos, puxada por carnes principalmente, e ainda a gente deve ver alguns reflexos, por exemplo, de óleo de soja, talvez leite, aí leite deu uma desacelerada, mas pode voltar, porque são aqueles itens que são plantados onde o agro colocou fogo, lembrar disso, enquanto você vai ter energia elétrica continuando aí com peso, até porque você teve uma nova queda, né? Saiu da bandeira amarela para a bandeira verde, então teve uma nova queda do preço da energia elétrica, então isso daí deve ser fator importante para a queda da inflação aí, e para tentar fazer com que a inflação chegue na meta, né? Então vamos ver se a inflação vai chegar na meta aí. Talvez chegue aí se a gente contar aí com essa prévia aí da inflação já observada dela. Mas sabe quem não está contando que a inflação vai chegar na meta? O mercado financeiro, né? Porque a gente teve reunião do Copom essa semana, quarta-feira, né? A gente teve a decisão depois das 6h30. Ontem a gente passou muito por cima disso com vocês no fim do programa, mas hoje a gente vai trazer os detalhes dessa última reunião do Copom, que elevou nossa Selic em 1 ponto percentual, para surpresa de alguns, mas eu não fiquei tão surpresa assim, porque eu já vinha acompanhando, e eu conto para vocês, né? Eu já vinha falando aqui, olha gente, os juros futuros estão apontando para cá, né? Juros futuros está subindo muito mais do que o Copom, do que o relatório Focus. Vamos olhar para isso porque ele também é fator de pressão. E juros futuros, né, se a gente for pensar, eles acabam pautando muito também aquelas taxas pré-fixadas negociadas no Tesouro. Então, uma pressão vinda dos juros futuros, né, faz com que a gente tenha ali uma pressão também nos títulos pré-fixados que vão ficar mais caros e isso encarece a dívida do governo. Então, eles têm um papel fundamental e muito importante, né, inclusive em pautar contratos mais longos de crédito. Os juros futuros, eles são super importantes. E eles estavam mostrando uma aceleração assim muito maior do que aparecia no relatório Focus, pelo menos na mediana, porque a média ela já estava subindo bastante, né? E a gente já via essa pressão. Então, até Fernando Haddad ficou surpreso, um monte de gente ficou surpresa, eu não fiquei tão surpresa assim, porque 11 agentes do mercado na pesquisa já tinham respondido, e 11 agentes, entre esses 11 agentes, tinha muita gente importante lá, tinha Itaú, tinha XP, tinha um monte de gente já falando que a Selic podia subir 1%. Então, a pressão ela não estava vindo suave, ela estava vindo forte, principalmente nos juros futuros. A decisão foi unânime, né, da alta de 1 ponto percentual, e também não se espantem, quem está espantado, poxa, Gabriel Galípolo votou com a maioria, que surpresa, também não, para surpresa de 0 pessoas, gente, eu vou explicar por quê. Gabriel Galípolo vai assumir Banco Central no ano que vem no lugar de Roberto Campos Neto. Se ele começa a tomar, vocês lembram quando teve, lá vai a quinta série rir ali no comando das câmeras, vocês lembram quando teve racha no Copom? Gabriel Galípolo não votou com a maioria. Gabriel Galípolo votou seguindo guidance, né, que é uma palavra em inglês, mas que tem ali o sentido de sinalização. Né? A sinalização da reunião anterior é o que se chama de guidance. Então, o guidance era, vamos subir juros, né, ou, se não me engano, era subir menos juros, né, ou subir menos juros ou aumentar mais. Esse era o guidance. O Gabriel Galípolo votou com o guidance, que era um pouco menos rígido. Né? E o resto do Copom, né, ele se dividiu em 2, exatamente na metade. Quem decidiu foi o Roberto Campos Neto, que deu o voto de desempate. Metade do Copom, que era o colegiado antigo, votou por um aperto monetário mais rígido, metade do Copom votou por um aperto monetário menos rígido, e quem decidiu foi Roberto Campos Neto, e ele decidiu pela maior rigidez. Então, esse foi o cenário que a gente teve. Quando isso aconteceu, e Gabriel Galípolo já era cotado para assumir o Banco Central nessa época, o dólar foi às alturas, começou a ter toda uma confusão no mercado financeiro e toda uma construção também de que Galípolo não seria capaz de manter a inflação na meta, que ele não estava ligando para a inflação. E desde então ele vem vindo a público falando ao contrário, falando não, a meta é o mais importante, a gente precisa ancorar as expectativas. Veio falando todo esse discurso que a gente já sabe que é para o mercado financeiro. Porque vai perguntar para alguém na rua se as expectativas de inflação estão ancoradas ou não. Então, esse discurso é para o mercado financeiro e ponto. E ele começou a acenar para o mercado financeiro desde então, porque se ele assume o Banco Central sem a confiança do mercado financeiro, eles vão fazer um furdúncio lá no mercado, no dólar, eles vão jogar o dólar lá para cima, vai fazer uma bagunça. Então, o Gabriel Galípolo sabe disso. Então, ele está agindo para agradar. E se ele vota num momento que já está com todo esse olhar para o fiscal, com toda essa desconfiança do mercado, de uma forma diferente,
ele vai ser crucificado, vai ser queimado pelo mercado financeiro e não vai durar quase nada na dirigência do Banco Central. Então a gente precisa entender esses pontos, né, para não cair também em um discurso de mas ele podia ter feito diferente. Faz diferente para ver o que vai acontecer, se você continua no cargo. E aí tem toda essa questão, né, então o mercado financeiro manda no Copom? De certa forma, infelizmente, sim. Enquanto a gente não conseguir romper com a lógica que a gente tem hoje, a gente vai ficar à mercê do mercado financeiro e vai ver esse tipo de coisa que a gente vai ver agora, que foi um salto de 1 ponto percentual. Até quando a gente vê o gráfico do Copom, né, aquele do próprio Banco Central, que eu gosto, que é uma escadinha, é quase um elevador, né? Então vamos colocar aqui para o pessoal de casa, não o outro gráfico, temos outro gráfico do Copom? Não sei se temos, mas se a gente tiver esse mesmo, que foi um post, né, do Banco Central ali nas suas redes sociais, olha só, estava lá em 31 de julho em 10,5, e aí depois sobe, né, em 18 de setembro para 10,75, sobe um pouquinho no dia 6 de novembro para 11,25, e agora o elevador, ó, 1%, né, 1 ponto percentual para ser mais exata, que leva a taxa de juros para 12,5%. Essa é uma postura bem agressiva. O Copom deixou no comunicado já que as duas próximas altas vão ser iguais. Então já está entregando mais 2 pontos percentuais de alta aí para 14,25 no curto prazo. E o mercado, em vez de ficar satisfeito com isso, não, continua pressionando em relação ao fiscal, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando a gente olha o resultado ali dos juros reais, né, a gente passou a Rússia, gente, olha só, palmas para o Brasil, a gente conseguiu passar a Rússia, porque a Rússia, né, que ambiente macroeconômico, que ambiente fiscal arriscado é esse que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem mais risco o país do que um país que está em guerra, cheio de sanções, né? A gente conseguiu passar a Rússia, parabéns, gente, parabéns Copom, parabéns a todos os envolvidos, porque agora a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, em 9,23, só em briga com a Turquia. E essa é uma briga histórica, tá? Brasil e Turquia sempre brigam por esse pódio. Então, estamos aqui, acima da Rússia em guerra, cheia de sanções, com um monte de dificuldades para botar dinheiro lá, ninguém querendo comprar da Rússia na Europa, e o Brasil tem mais risco porque não quis cortar o BPC e não quis cortar a aposentadoria. André, vê se pode uma coisa dessa. Uma maravilha, né? Então a gente tem mais riscos macroeconômicos do que a Rússia, né? O negócio tá tão feio pro Banco Central que você vê aí pessoas que eu pensei que ia demorar tanto para eu discordar, estão concordando comigo, né? A Miriam Leitão tá falando em exageros e absurdos. Eu pensei assim, eu passei a minha vida acadêmica inteira assim, discutindo, discordando de tudo que a Miriam Leitão falava, e agora até ela tá falando, gente, vocês estão exagerando, hein? Vocês estão exagerando. Óbvio que a gente vai ficar atrás da Turquia, porque a Turquia deve comer juros no café da manhã, eles são malucos por juros lá, acho que eles deve ser dever nacional ter a maior taxa de juros do mundo lá, mas a gente está acima da Rússia em guerra. Não, é assim, é surreal. Não dá para entender. E essa taxa de juros aí não vai conseguir baixar a inflação aí do jeito que eles estão pensando. Se baixar a inflação, eles vão baixar na demanda, né? Então vai acabar com o crescimento econômico, aumentar desemprego, né? Mas é isso que eles querem, né? Inclusive está no comunicado do Copom que eles querem isso. E já estão dando, né? O nosso querido Papai Noel Bob Fields III, né? O Santa Claus, que ele não gosta de termos em inglês, né? O Bob é que nem o avô dele, né? Por isso que é Bob Fields, né? Então o Santa Claus Bob Fields III aí já deu 3% de taxa de Selic aí para o mercado financeiro. Então, ó, que Papai Noel, hein, Débora? Pois é, que presentão para quem tem juros, né? Quem compra a dívida do Brasil, porque só para vocês estarem todos aqui na mesma página, não sou eu que compro a dívida do Brasil, não é André que compra a dívida do Brasil, embora a gente possa ter lá nossos títulos públicos, quem compra a dívida, quem tem a dívida do Brasil é o mercado financeiro, quem investe de fato ali, quem bota dinheiro nisso é o mercado financeiro, e quem se favorece disso é o mercado financeiro, e quem cria as projeções e pressões para isso também é o mercado financeiro. E aí a gente já tira todas as conclusões. André, eu vou me despedir de você por enquanto. Na segunda você está de volta. Bom fim de semana, porque eu vou passar os recadinhos aí pro pessoal de casa. Tá certo, Débora. Bom fim de semana para todo mundo, para você também. Um abraço e até segunda-feira.
E vamos lembrar aí, né, que já deve estar até o link aqui embaixo, para vocês se inscreverem na nossa aula magna, ao vivo e exclusiva aí, gratuita, de graça, tá? O Paradoxo da Escolha, que vai acontecer nesse domingo, dia 15 de dezembro, às 8 horas. Então, a gente vai discutir ali, né, com vocês toda aquela questão de por que se a gente tem tantas opções, a gente sempre se frustra e acha que escolheu ali a opção errada ou não ficou contente com aquela decisão. É só pegar aí nosso dia a dia, que a gente fica ali, às vezes, horas no streaming procurando alguma coisa e não consegue chegar a uma decisão, e quando escolhe acha que poderia ter escolhido outras coisas. Mesma coisa quando a gente vai pedir ali uma comida, né? Às vezes fica olhando o maior tempo da nossa vida e depois acha que não fez ali uma escolha suficientemente boa ou se frustra com aquilo. Então essa vai ser a discussão, uma discussão também super atual. Então não deixem de se inscrever aqui, clmercado.com.br, para garantir a vaga, já que a aula é gratuita no domingo. E agora vocês ficam com um rolê ICL, e um rolê ICL bem especial, porque a gente vai ter César Calejon e Guga Noblat, e acho que o Panunzio também vai estar por lá. Não sei se estou dando um spoiler ou não, ou se estou fazendo fake news. Estou certa, não estou fazendo fake news com vocês. César Calejon e Guga Noblat no rolê ICL com o Panunzio a partir de agora. Um beijão, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira, pessoal. Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias.